Olá pessoal, essa nossa nossa quinta aula do segundo módulo, tá? Módulo 2, aula 5. Nós vamos falar hoje sobre o racionalismo, mais especificamente sobre a Idade Moderna, tá? O subtítulo desse capítulo é a Idade Moderna, revalorização do ser humano e da natureza. Na verdade, inicia com essa revalorização do ser humano e da natureza, inicia-se com o renascimento, né, e se desenvolve mais na Idade Moderna, ou na modernidade, tanto faz. Tá? Idade Moderna, modernidade, mesma coisa. Duas formas de pronunciar o mesmo período da história. Tá? É, o período da Idade Moderna, o que nós costumamos trabalhar como Idade Moderna, a partir de um recorte histórico, começa em meados do século XV, né, e vai até o século XVIII, tá? Até o fim do século XVIII. Esse é um recorte digamos assim, é, histórico-filosófico. Ah, mas o século XIX não é modernidade? Na filosofia, não. Na filosofia, o século XIX, XX, nós já consideramos filosofia contemporânea. Tá? Então, no plano econômico e social, né, é, o que acontece na modernidade é a passagem do feudalismo para o capitalismo, né? Um crescimento muito grande do comércio, né? Estabelecimento de rotas é, comerciais, né? E a emergência da burguesia, tá? Né? De uma classe que eminentemente citadina, né? Ou seja, que vivia nas cidades, nos burgos, e que vivia por conta própria. Né? Ou seja, não é nem senhor de terras, como os senhores feudais, nem ah, servo. Né? Uma classe liberal, autônoma, e que se desenvolve, claro, desde uma certa parte da idade média, né, ela vai se desenvolvendo e aqui ela começa a ter mais poder econômico e político, com o desenvolvimento do comércio e, consequentemente, também com o desenvolvimento do processo de industrialização. Tá? É, num, num aspecto mais cultural e científico, nós temos aqui o humanismo, né? E aos poucos a razão humana foi sendo compreendida como uma extensão do poder divino, ou seja, o poder divino ele vai perdendo, é, vai perdendo a sua, digamos assim, centralidade, né? Ele ainda é considerado na modernidade, todos os filósofos modernos, quer dizer, todos não, mas a maioria ainda é bastante ligada ao cristianismo, mas a concepção de que a razão humana é uma dádiva de Deus e que nós temos que usá-la e devemos usá-la, né? Mesmo sendo cristãos e tal, para o desenvolvimento da humanidade, começa a é, ganhar força nessa época. Há também, né, uma, uma virada antropocêntrica, ou seja, o ser humano começa a ocupar o centro da história nessa época. Tá? Nós temos aqui então o Renascimento, né, que é o exemplo, digamos assim, o exemplo não, que é esse período da transição entre é, o mundo feudal, o mundo medieval e a Idade Moderna. Tá? Aqui uma representação do que seria um mundo
geocêntrico, ou seja, né, a Terra como o centro, né, do universo, né, com os planetas aqui e o paraíso aqui em cima, o purgatório, enfim, mediando o paraíso a terra, o inferno aqui embaixo, enfim, né? É, mas assim, o que mais se destaca nesse período de transição do Renascimento para a modernidade é uma revalorização da mentalidade racionalista, né? Ou seja, a razão volta a ser o centro, né, do conhecimento. Aquilo que os gregos chamavam de logos, né, que é a capacidade que o ser humano tem de demonstrar a verdade de alguma coisa, né, de demonstrar logicamente ou empiricamente, ou seja, através da experiência, né, ou cientificamente, enfim, de demonstrar o conhecimento, é, passa a ter uma centralidade maior, né, aqui no Renascimento. Só que em vez de logos, né, os renascentistas eles usam, né, o termo ratio, né, de razão, né, que de certa forma quase que um equivalente para o logos grego. Tá? É, então, o pensamento, né, o pensador moderno, ele procura não apenas conhecer a realidade, mas descobrir também ah, as leis que regem os fenômenos naturais. E há aqui uma diferença, né, entre o Renascimento e a Antiguidade, né, o Renascimento e os filósofos gregos, que é o seguinte: a filosofia grega ela era muito mais contemplativa. Né? A filosofia grega ela procurava conhecer o mundo racionalmente, né, através do logos, né, através é, é, da demonstração racional, mas era um conhecimento que não se preocupava tanto em transformar o mundo, ou seja, em criar coisas. Né? O pensamento renascentista e principalmente o moderno tem o objetivo não apenas de conhecer, mas também de transformar a realidade, de modificar a realidade. Isso nós vamos ver, né, daqui para frente. Tá? É, uma teoria importante desse período é o heliocentrismo do Nicolau Copérnico, né? E põe o Sol no centro do universo, e isso muda toda a cosmovisão, ou seja, a forma como é, o, nós ocidentais, né, víamos o cosmos. Né? Aqui, né, essa imagem é interessante porque a Sagrada Família, né, Maria, José e o Menino Jesus, mas é representado de uma forma mais humana, né, menos divina, mais humana. Por quê? Né? Vocês repararem nos traços, se vocês repararem aqui no entorno, né? Não se vê tanto aquele aspecto celestial, as auréolas, mas sim simplesmente, né, como figuras de carne e osso cercadas por seres mortais em vez de anjos, né? E, enfim, né? No mundo. Né? É, claro que houve nessa época também uma reação da igreja, né? Foi nessa época que a igreja começou a usar bastante o Tribunal da Inquisição, né? Vários pensadores dessa época foram acusados, criou-se o Index de livros proibidos, né? Uma espécie de censura à ciência, enfim. Né? Na ética e na política, destaca-se o pensamento do Nicolau Maquiavel, né?
O Maquiavel, nós não vamos ver agora, nós vamos ver mais para frente, mas o Nicolau Maquiavel é uma figura importante, é de 1469, 1527, é uma figura importante por quê? Porque ele pensa o poder como um poder mundano, um poder terreno, o poder da política, a ética e o ser humano simplesmente como um ser terreno e que age segundo os seus interesses. Né? Não como um ser nem extremamente bom, nem extremamente mal, mas sim como um ser que age de acordo com interesses, ou seja, e no final das contas, de acordo com o seu instinto de sobrevivência, certo? Né? Então, esse é o princípio, né, da Idade Moderna, né? Focando um pouco mais no Renascimento. Na próxima aula, a gente continua com a Idade Moderna e depois nós vamos ver alguns dos principais pensadores dessa época. Valeu e até a próxima!